Então, gente, quando eu saí de casa pra ir pro cinema, eu tava achando que quando eu voltasse eu faria um vídeo muito mais comparativo. Ah, no filme tem isso. Ah, no livro tem isso. E na verdade eu só queria dizer pra vocês... Meu Deus, que medo. E na verdade eu só queria dizer pra vocês que esse filme é de fazer você flutuar. Oi, gente, então, faz umas horas aí que eu voltei do cinema e eu assisti It. E pelo amor de Deus, gente, que filme bom! É muito bom, é sério, eu não tenho palavras pra descrever o quão bom é. Quer dizer, eu tenho sim, porque eu vou falar agora no vídeo, mas de qualquer forma. Essa versão de It de 2017, ela não é um remake da versão de 1990, certo? Ela é uma outra adaptação cinematográfica do livro do Stephen King. Essa coisinha pequena aqui, vou deixar aqui, pra vocês verem a cara do Pennywise. E bom, na minha opinião, foi uma boa adaptação. E pra explicar por que foi uma boa adaptação, eu vou falar um pouco do material original. O It, ele tem 1102 páginas. E a narrativa dele consiste em flashbacks, basicamente. Porque nós temos aqui o Clube dos Otários, adulto, que eles precisam retornar para a cidade de Denry. Tem gente que está na Inglaterra, tem gente que está espalhada pelos Estados Unidos. E à medida que eles vão voltando, vai acontecendo esses flashbacks. E esses flashbacks, eles tomam a maior parte do livro. Então, como o livro é dividido em 5 partes, eu posso dizer que aproximadamente 3/5 do livro, eles são crianças. Então, o que eles tinham que fazer nesse filme? Basicamente, tudo importante que é introduzido para nós e que envolve o Pennywise, que envolve Denry, que envolve toda a mitologia do livro do Stephen King, é dito para nós enquanto eles são crianças. Então, o filme tinha uma tarefa muito difícil, que era explicar toda essa mitologia em um único filme de 2h30, no caso esse aí tem 2h15. E eles conseguiram fazer, o que foi muito bom, porque se eles não tivessem conseguido fazer isso, teria saído outro filme de terror super genérico. Porque, veja bem, para a história de It funcionar, você precisa basicamente de 3 coisas. A cidade, que é mega importante. A cidade é quase um personagem na história do Stephen King. O Clube dos Otários, e quando eu digo Clube dos Otários, eu quero dizer que eles precisam ser personagens interessantes e bem desenvolvidos, porque basicamente essas crianças e o desenvolvimento dessas crianças até a fase adulta deles é algo espetacular. Basicamente, o que molda a história. E por último, nós precisamos da mitologia que envolve o Pennywise, ou o próprio Pennywise. Eles conseguiram fazer essas 3 coisas de uma maneira muito boa. Então, como eu sou alguém que leu o livro e viu esse filme, eu achei muito bom. Então, como uma adaptação, tá ótimo, certo? Então, se eles não tivessem esses elementos, realmente sairia uma história muito ruim. Mas como tem, foi uma boa adaptação. Os personagens. Jesus Cristo. Gente, eu estou apaixonada por essas crianças. E eles têm, o quê? 14, 15 anos. Eu quero que coloquem esses atores mirins em todo e qualquer remake que tem crianças envolvidas. Põe pra fazer remake dos Goonies, põe pra fazer remake de Conta Comigo, põe pra fazer remake de Poltergeist. Pega aquela criancinha que fez o irmão do Bill, o George, e põe uma peruca nele e faz um remake de Poltergeist. Ou pode ser um remake com, ao invés de uma menininha, um menininho. Mas enfim, põe ele pra fazer o remake de Poltergeist. Aquele menino é assustador. E ele tem aquela vozinha... Oh, you float too, you float too. É muito assustador, gente. É sério, aquela vozinha bem fininha. Bem de criancinha mesmo. Ele, acho que ele não deve ter mais do que 7, 6 anos. E se tiver, parabéns pra ele, porque, nossa, ele me assustou um pouquinho. E eu fiquei com pena também, né, do que acontece com a criança. Enfim, o carisma do Clube dos Otários, ele é astronômico. Acho que não tem um deles que não seja carismático. Infelizmente acontece que no filme nem todos recebem o destaque merecido. Mas, por exemplo, o Finn Wolf, acho que é o Finn Wolfhard, que é o menininho de Stranger Things, que faz o Mike em Stranger Things, ele faz o Rich e ele é muito bom, gente, é sério. Ele é bem diferente do personagem que ele faz em Stranger Things, o que é bom, mas ele simplesmente é o alívio cômico de tudo. Ele faz o seu trabalho muito bem. É um ator sensacional, eu tô achando que um dia eu verei ele recebendo um Oscar. E é um pouco perigoso eu falar isso, mas eu achei a interpretação dele do Rich melhor que a do livro. Eu acho que isso também é causado pelas adaptações que eles fizeram. De qualquer forma,
Eu adorei esse personagem, ele é muito bom. Mas o meu preferido, disparado, um pouquinho, deixa eu ver o nome desse menino que eu sempre esqueço, foi o Jack Dylan Grazer. Nossa, esse menino que interpreta o Eric, ele é um hipocondríaco, ele é muito bom, gente. Ele, disparado, meu personagem preferido. Ele é muito bom, não sei nem explicar o quão bom eu achei que ele foi. Vamos dizer que ele roubou meu coração. Nossa, sério, ele foi muito bom. Ele é muito engraçado. Eu chegava a rir mais dele do que do próprio Rich, que em tese deveria ser o alívio cômico. Mas, nossa, esse menino, ele é muito bom, sério. Eu gostei muito dele. Ele é muito fofinho, ele tem uma carinha de inocente, sabe? Ele tem uma voz bem fininha. E acontece em vários momentos que ele tá em desespero, porque o Pennywise tá perseguindo eles. E ele grita, ele fala gritando e a voz dele sai bem fininha, então é uma coisa muito infantil. Eu achei que isso ficou muito bom porque realmente deu pra ver que ele é uma criança. Eu gostei muito da menina que fez a Beverly, que é a Sophia Lillis. Nossa, ela é muito boa. Ela foi a atriz que ficou encarregada do papel mais emocionalmente carregado, eu acho. O drama pessoal dela é muito pesado. Do set, eu digo. Mas eu gostei, ficou muito boa. Assim, arriscando, talvez você que viu Stranger Things e vai ver o filme de It, você talvez consiga fazer um paralelo entre a Beverly e a Eleven, porque as duas passam por traumas muito fortes. É óbvio que elas são personagens diferentes, mas uma lembra a outra, de uma certa forma. Até porque Stranger Things foi inspirado em It. Eu gostei muito que o personagem interpretado pelo Jeremy... Cadê o Jeremy? Que o personagem interpretado pelo Jeremy Ray Taylor, que é o Ben, ele é o personagem gordo, então ele sofre muito bullying por ser gordo, o que é horrível. O bullying que ele sofre dá uma sensação de ódio enquanto você tá assistindo impotente. Mas enfim, eu gosto porque ele não é estereotipado, ou seja, o alívio cômico desse filme é o Richie. E o personagem gordo, no caso, ele não é o alívio cômico, o que é muito bom, porque, né, não queremos estereótipos. Eu fiquei realmente convencida com a interpretação do Jaden Lieberher. Enfim, o menininho que faz o Bill, eu fiquei convencida com o papel dele porque, em tese, é o líder, e eu fiquei realmente convencida com essa liderança dele. E ele também carrega um trauma muito forte, que no caso é a morte do irmãozinho no início do filme, e ele não consegue superar isso. E acho que é uma coisa que você consegue ver pelo rosto dele, o que é bom, porque é esse trauma que vai mover o Bill pra derrotar a coisa. Isso foi bom, eu fiquei convencida. Só fiquei triste que os personagens do Mike e do Stan não tiveram tanto desenvolvimento quanto os outros. O que é uma pena, porque o personagem do Mike é muito importante. Muito importante no livro, eu digo. Não vou dizer porquê, mas ele é. Mas eu espero que eles corrijam isso no segundo filme. Eu gostei bastante do jeito que eles representaram as crianças, porque crianças de 12, 13 anos, muitas vezes, elas são representadas de maneira fantasiosa, eu diria assim, sabe? Não falam palavrão, não fazem besteira. E nesse filme não, né? Eles falam muito fuck, muito fuck. E muitas piadas com, sabe, órgãos sexuais masculinos e muitas piadas sobre sexo. E o personagem do Richie, o personagem do Richie, ele é muito bom, porque tem uns momentos que vai ser algo super tenso e ele faz um comentário mega engraçado, assim, que muitas das vezes vai envolver besteiras sexuais, essas coisas assim. Mas funciona porque ele é uma criança e crianças falam essas coisas. Então, eu posso dizer que os adolescentes e pré-adolescentes foram muito bem representados nesse filme, até porque eu acabei de sair da minha adolescência e, sim, a gente fala muita besteira daquele nível. Parabéns pra It. Inclusive, isso foi algo que me impressionou um pouco, porque o livro do Stephen King, ele é mais pesado que o filme nesse aspecto. Tem acontecimentos bem mais sexuais no filme, porque é uma idade em que as crianças estão se descobrindo sexualmente e tudo mais. Mas eu gostei que eles conseguiram inserir isso num filme, com atores de fato crianças, e vários pontos pra It por causa disso. Agora a gente vai falar sério, tá? O Sr. Bill Steven Gunter Skarsgård, não sei se pronuncia o nome dele certo, de qualquer forma, me fez dar um grito no cinema. Eu tomei um susto com ele, só que eu não consegui conter o meu grito. Irei descrever a cena, então se você não quiser tomar spoiler, mute o vídeo, que quando eu fizer assim, quer dizer que eu parei de contar spoiler. Então, gente, é o seguinte,
foi naquela parte que tem no trailer, inclusive, que é quando os meninos eles estão reunidos em volta daquele negócio que é tipo o ancestral do PowerPoint, que você clica ali e vai mudando a figurazinha, que é uma fotinho bem pequenininha, e ela é projetada na parede. E é naquele momento em que o Pennywise começa a mudar aquele negócio sozinho pra ele aparecer na tela. Acontece que depois um dos meninos dá um murrão naquele troço e aquele aparelho cai, só que a imagem ainda assim é projetada na tela. Na tela não, na parede. E nesse momento que é projetada na parede, tem uma imagem super borrada do Pennywise. E continua trocando a imagem. Então vai trocando a imagem e vai dando aquele barulhinho. Só que não tem nenhuma trilha sonora atrás. Então ele vai trocando a foto do Pennywise, que ainda tá borrada, e é tata, 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 e do nada faz na sua cara, sabe? O Pennywise salta da parede pra atacar um dos meninos, e nesse momento eu tava com um balde de pipoca assim. Eu fiz assim, e eu gritei. E o meu irmão que tava do lado, ele meio que fez assim, tipo, o que tá fazendo, sabe? E todo mundo no cinema começou a dar risada. No caso, só eu gritei. Mas, de qualquer forma, gritei no cinema, paguei mico, mas tudo bem, tamo aí, gente. Tamo aí pra isso. Esse palhaço, gente, ele é muito sádico. Nossa senhora, ele se diverte com o medo das crianças. Ele tem prazer em ver elas sofrendo, em ver elas assustadas, em ver a esperança se esvaindo pelos olhos delas. É horrível. A palavra que descreve esse personagem é sádico. Eu não assisti a série de 1990, mas eu pretendo assistir. Inclusive eu posso trazer um vídeo aqui no canal dessa série e tal, né? Eu não sou nenhuma especialista no cinema, eu só falo de filmes que eu realmente gosto, ou que tem livros envolvendo, que é nesse caso. Não sei como é que era o palhaço daquela adaptação de 1990, mas a palavra que descreve esse palhaço de It 2017 é sádico. E agora eu queria fazer um pequeno comentário que a Isadora do Aplausos e Quiasmas, caso você não conheça o canal dela, eu vou deixar linkado aqui em cima. É um canal muito bom, ela faz críticas de cinema, entende melhor de cinema do que eu, no caso. E, enfim, ela fez um comentário sobre esse distintíssimo senhor chamado Bill, o Bill Skarsgård. Eu fico pensando em Asgard, enfim. Ela fez um comentário sobre esse moço, que é o seguinte: por que não chamam ele pra ser o Coringa? Ele já fez um palhaço sádico, ele pode fazer outro palhaço sádico. Eles querem fazer um filme de origem do Coringa, pega esse ator aí pra fazer. Eu vou no cinema assistir, antes eu não iria, mas agora eu vou. Por que não, né, gente? Vai que ele faça um bom trabalho. Tem uma cena em especial que envolve o Pennywise e o Ed que eu fiquei realmente rindo de nervosa. Não era pra ser uma cena engraçada. Ou talvez fosse pra ser uma cena sádica, mas engraçada. E que talvez só pessoas sádicas achassem engraçado. E eu achei um pouco engraçada. Me sentindo muito mal agora, mas é que acho que foi muito mais pelo nervosismo que eu comecei a dar risada. Esse Pennywise é muito horrível. Ah, uma outra coisa. O filme, ele é imageticamente forte. Não dá pra dizer que não é. Porque, querendo ou não, é um filme que é baseado numa obra do Stephen King, que eu até falei na minha resenha que eu fiz de It, foi em fevereiro desse ano, vou deixar o link aqui em cima, caso você queira ver. Esse livro aqui não é precisamente uma história de terror, mas é uma história com elementos de terror. E o filme, não. O filme acho que você já pode dizer que é um filme sim de terror, até porque ele é imageticamente apelativo. Tem uma cena bem no início do filme, que é a cena da morte do George, que não aparece nos trailers, mas fica implícito que ele morreu. É implícito não, fica explícito, porque eu acho que no trailer eles falam que ele morreu, mas de qualquer forma, essa cena, o final dessa cena da morte do George, ela me pegou um pouco de surpresa, porque foi uma cena que introduziu o que seria mostrado no filme. Funcionou mais ou menos como aquela primeira cena de Logan, em que ele tá dormindo dentro do carro e que chegam uns caras pra roubar os pneus do carro dele e ele mata todos eles de forma bem violenta. Então, essa cena da morte do George, ela funciona bem pra mostrar como que vai ser o filme, o tom do filme, nesses momentos de terror. Eu achei, pelo menos, tá, gente? Eu não sou uma especialista, mas foi a sensação que eu tive enquanto eu tava assistindo. E eu precisei até de uns minutos pra eu ficar... Nossa, então tá bom. Vai acontecer isso durante o filme, certo? Mas, no geral, It, de 2017, é um ótimo filme. É um filme de terror que funcionou pra mim, pelo menos. Apesar de eu ter notado que tem uma certa fórmula na hora dos jumpscares, que é basicamente a criança sozinha, uma coisa estranha acontece, tem um silêncio na trilha sonora
e o jumpscare, sabe? Mas ele não é menos assustador por isso, até porque o Pennywise do Bill Skarsgård, ele é uma figura que passa muito medo. Inclusive, vale ressaltar que eu tive muito mais medo do Pennywise quando ele tava paradinho conversando com as crianças e falando "Do you want a balloon?" do que quando... Porque eu sei que aquilo era falso, então eu acho que eu tinha muito mais medo do Pennywise quando não tinha nenhum efeito especial nele. E as cenas do Pennywise falando com o George no banheiro, que é um diálogo bem comprido até, eu achei que ele fala "Hello, George. Do you want a balloon? Oh, here is your boat. We all float here." É muito tenso, você fica pensando qual vai ser o próximo movimento desse palhaço do Satanás. Adorei It, ele é divertido, ele passa uma mensagem muito bacana também, assim, se você desfocar do terror. Vai ter uma continuação, porque não era impossível adaptar tudo isso aqui em um filme só, impossível, não teria como, certo? Vai ter uma continuação com eles adultos. Foi um bom primeiro filme, então eu espero que seja um bom segundo filme também. Caso você esteja assistindo esse vídeo, e já tenha assistido It, por favor, comente aqui embaixo o que você achou. E caso você tenha assistido a It sem ter lido o livro, também comente aqui embaixo. Se você leu o livro, também comente aqui embaixo. E se você ainda não viu, vá ver, porque é muito bom, tá? Então foi isso, gente. Por favor, deixe seu like, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos que vão sair. Obrigada por ter assistido até aqui, eu espero vocês em um próximo vídeo e tchau, tchau!